Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Qualidade do áudio está ok? Bom dia, Vitória, João, Evelyn, Larissa. Como estão? Posso começar? Aqui está desligada a câmera, pode ligar, né? O Meet pode. Do Meet pode ligar a câmera e o áudio? Bom dia, estão me ouvindo bem? Tá ok aqui? Imagem e áudio. Tarsila, Larissa, valeu, obrigado pelo retorno. Perfeito, perfeito. Vamos começar então, hein? Senhoras e senhores, na semana passada, nós trabalhamos uma aula. Bom dia, João. Nós trabalhamos uma aula sobre a questão da ciência geográfica, né? E aí, em todo o encontro, falamos de determinismo, possibilismo. Aquela aula é um conteúdo pequeno, né, que se esgotou em um encontro. Agora a gente vai começar um conteúdo maior, que é cartografia. Vou mostrar a vocês como essa cartografia é cobrada nos vestibulares e no Enem. 2 exames distintos, diferentes. Inclusive, no final da semana passada, 8 dias atrás, não sei se vocês viram, mas foi ventilada uma informação que teríamos, no segundo semestre, o vestibular da UESB. O que eu considero, para quem está estudando, uma excelente notícia, tá certo? Considero uma excelente notícia porque é mais uma oportunidade de você tentar um curso que você queira e não apostar todas as fichas em uma coisa só. Vai que no exato dia do Enem você não esteja bem. Então, assim, essa coisa de tudo se resumir, parece que a vida da pessoa se resume em um exame só, é muito complicado, contribui muito para o emocional, né? Não está na sua melhor fase naquele fatídico dia. Então, quando há a oportunidade de fazer uma outra prova, eu acho que vale a pena. O vestibular ele pode ser mais decoreba, mas tem uma vantagem. Ele é mais previsível do que o Enem. O Enem, por vezes, surpreende e o candidato sai de lá com a sensação de que lhe puxaram um tapete, né? Eu vi uma menina dizendo, não caiu nada que eu vi a vida toda na escola, meu Deus! Eu digo, calma aí, também não exagera. Mas talvez ela esteja relatando que ela tenha tido professores que não lhe preparou para isso, né? Que não tinha esse perfil de analisar provas e por aí vai. Né? E nós fazemos o contrário, nós antes investigamos as provas, colecionamos provas para chegar no resultado final. Essa aula também é uma aula muito importante para estudantes entre vocês que porventura possam enveredar para a arquitetura, para a engenharia, porque esses conhecimentos que a gente vai trabalhar hoje de orientação solar, certamente um arquiteto, um engenheiro estão sujeitos a utilizar para o resto da vida, né? Utilizar esse conhecimento, ok? Vamos lá, deixa eu projetar a tela aqui para a gente começar. Vou mostrar algumas informações para vocês. A gente vai analisar algumas dessas informações projetadas e depois disso a gente vai, né? Depois eu faço um resumo no quadro, mais calmamente. Se eu falar rápido, eu volto, tá? Se for necessidade de voltar, a gente volta. Vamos lá. Queridos, nosso ponto de partida de hoje é essa imagem clássica dos livros didáticos. Essa é bem quinta série, bem até Fundamental 1, quinto ano do Fundamental 1, antiga quarta série, ou sexto ano. Você abre um livro didático do sexto ano, ele é cartografia, no mínimo, um semestre. Ensinando as coordenadas e tudo isso. Aí eu tenho, dentre várias opções que eu vou mostrar hoje, a primeira, a opção de orientação, que nós chamamos de orientação solar. Vinícius, isso é cobrado em provas do Enem? É cobrado. Vou mostrar a vocês o contexto em que isso é cobrado. Não exatamente dessa forma, mas aplicado a uma planta arquitetônica, aplicado a um exemplo de um avião que se desloca de um ponto para o outro, aplicado a uma descrição de uma viagem, né? E se pergunta de onde o sol bate, do lado do carro, do lado do avião, enfim. A orientação solar toma como ponto de partida, né, essa prática de abrir os braços, e ao abrir os braços,
né, apontando rigorosamente o braço direito para o ponto do chamado nascente do Sol nascente, onde o Sol nasce, né? Já que a gente tem uma ideia de movimento aparente do Sol. Aliás, durante séculos a gente pensava que o planeta estava parado e que o Sol se movimentando. Com o passar do tempo, a evolução do conhecimento, a gente evoluiu para uma perspectiva, saiu de uma perspectiva do geocentrismo para uma perspectiva do heliocentrismo, e na perspectiva do heliocentrismo, a gente reconhece o quê? A lógica, não só o planeta e o Sol, mas todo um sistema solar. Bom dia, Brenda! Todo um sistema solar que está ali em voga. Então, a gente tem essa questão, tá? Neste caso, quando a gente trabalha com a ideia, a construção do conhecimento, com evidências científicas do sistema solar, a gente não tem um planeta só em torno do Sol, mas a gente tem vários planetas em torno do Sol, cada um percorrendo uma órbita diferente. Porque também você pode se perguntar, Vinícius, por que não se chocam? Porque eles percorrem trajetórias distintas. Para cada planeta dentro do sistema solar, o tempo do movimento de translação é diferente. E da própria rotação também pode ser diferente. Ok? No nosso caso, a gente não vai falar dos outros planetas, porque isso não nos interessa, isso não é de interesse geográfico. O que é de interesse geográfico, como eu falei na semana passada, é aquilo que repercute no meu cotidiano. Então, eu vou estudar o planeta Terra, os movimentos, ok? Então, a ideia histórica do ponto onde nasce o Sol, né? Tem muita gente que fala assim, não sei se vocês já viram, até quem gosta de mangás, alguma coisa do tipo, o Japão é muito conhecido como Terra do Sol Nascente. Já ouviram falar disso? Por quê? Porque abrindo um planisfério, né, ele está rigorosamente a leste, à direita, e está com umas horas adiantadas. Observe como a gente vai aplicando uma coisa, a princípio, muito simples, a situações cotidianas. Vamos lá. Aqui eu tenho uma segunda opção para o homem, né, poder fazer essa orientação. Nessa segunda opção do homem fazer essa orientação, eu tenho aqui a questão da bússola, né? A bússola tem até alguns sites, né? Tem algumas... Isso, a Emily está dizendo Terra do Sol Nascente, sim. A própria literatura sustenta um pouco disso, né? E aqui na bússola agora, o que a gente tem? Uma ferramenta que você pode fazer até mesmo uma experiência em casa. Tem um site também que eu gosto muito, chamado Manual do Mundo. Não sei se já ouviram falar. O Manual do Mundo Aí mangá e anime também é cultura, com certeza. Há quem goste muito, se identifique, né, um pouco com essa cultura. O site Manual do Mundo, ele tem a versão site, Instagram, canal no YouTube, tudo que você pensar, livros. O site Manual do Mundo, ele ensina você fazer a experiência muito simples de fazer um imã em casa para criança ou mesmo na escola, uma experiência bem rudimentar, que é pegar uma agulha, imantar a agulha, né? Passar a agulha em um pequeno imã, pode ser um simples imã, não precisa ser um imã gigante. Passa a agulha no imã e quando você tem a agulha numa situação que ela fica imantada, eu colo ela num pedacinho de cortiça ou num pedacinho de isopor, coloco na água e essa agulha ela vai exatamente fazer essa localização de direcionamento, né, do norte e sul. É muito interessante. Porém, o que vocês precisam saber até agora da orientação solar e da bússola? Já vou colocar como isso é cobrado nas provas, em comparativo à próxima ferramenta, que é o caso do GPS. Bússola e a orientação solar não são consideradas didaticamente precisas, mas o GPS, mesmo que possa apresentar erros, didaticamente é considerado uma ferramenta precisa, ok? Tarsila está dizendo que conhece o Manual do Mundo, ótimo, excelente.
É o tipo de canal que vale a pena você assistir. É o tipo de perfil do Instagram que vale a pena você assistir. Tem até um livro deles que eu tô querendo comprar, porque é bem bacana. Vamos lá. Aqui eu tenho o famoso GPS, eu coloquei 2 fotos para mostrar a vocês a versão em aparelho, que é uma versão, vamos dizer assim, mais antiga, mas que ainda existe, ainda pode ser utilizada, e a versão no celular, né, já sobre uma forma de aplicativo nos famosos smartphones. O GPS, também conhecido como Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Georreferenciado, é um exemplo de aparelho que consegue me dar latitude e longitude juntos. Significa, então, que ele vai me dar as coordenadas. Eu consigo me localizar em qualquer ponto da superfície terrestre, tendo esses 2 pontos. Latitude me serve para uma coisa, longitude me serve para outra, e as 2 juntas me servem para uma terceira realidade, que é a questão da localização em qualquer ponto da superfície terrestre. Ok? Outra coisa, o GPS ele também pode fornecer altitude, a altura do relevo. Tem gente que tem essa dúvida. Não tenho medo de afirmar isso. Isso faz sentido, tá? Aqui agora vamos interpretar algumas imagens. Eu coloquei aqui uma disposição, né? O planeta, o Sol, lindo, maravilhoso, com essa energia poderosa, e que a física chama de energia motriz, essa força motriz. Qual o sentido quando eu digo que é motriz, que impulsiona, que consegue fazer o deslocamento acontecer? É uma energia tão poderosa que consegue fazer um planeta do tamanho do nosso ou dos outros se deslocar, se movimentar. E essa movimentação, no caso da rotação, eu me refiro a uma movimentação do planeta rigorosamente, hoje eu trouxe até um planetinha, rigorosamente em torno de si mesmo. Observe um exemplo aqui agora, vou fechar aqui rapidinho, só para vocês visualizarem melhor. Observe esse exemplo aqui, observe esse objeto que está na minha mão. Quando eu pego um globo, o que me chama a atenção nesse globo de cara? Quando eu pego um globo, fornece altura também, Emily. O GPS também fornece altura, tá? E os dados de altura do relevo são super importantes para várias finalidades, né? Por exemplo, estudiosos da área de engenharia, de topografia, né? Que vão querer ali estabelecer um projeto, utilizam o GPS para ter acesso a esses dados, tá bom? Vamos focar aqui agora no caso do globo. Quando eu vejo o globo aqui, o que me chama a atenção? Me chama a atenção um detalhe, eu fiz questão de trazer para vocês visualizarem e também para você perceber que ele está apresentado aqui com um eixo e com uma inclinação. Essa inclinação, lá no mundo real, existe também. É uma inclinação que nós chamamos de inclinação de 23 graus, tá? Observe que quando eu vejo, né, quando eu faço ele aqui girar, né, quando eu acompanho esse movimento giratório, rigorosamente, sempre no mesmo sentido, sempre oeste-leste, por lógica, você vai assistir a iluminação vindo no sentido contrário. Tem uma lanterna também, mas a lanterna hoje resolveu me deixar na mão. Esse dado que está aí, planeta com inclinação de 23 graus, ele é um pré-requisito para você entender várias outras coisas que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que é a questão da disposição das estações do ano serem diferenciadas por hemisférios, ok? Então, basicamente, o movimento de rotação é um movimento, né, de uma duração mais curta, apenas 24 horas, ok? Apenas 24 horas e gera os dias e noites. Esses dias e noites, nos extremos, nas áreas de altas latitudes, nessas áreas aqui, próximas aos polos, a iluminação não chega, graças à sua forma praticamente esférica, do que quem está na cintura do planeta.
Quem está próximo às áreas polares, aqui pode acontecer o famoso fenômeno do sol da meia-noite. Já ouviram falar desse fenômeno? Sejam sinceros comigo, sim ou não? Ah, Vini, já ouviu falar? Larissa disse que ainda não, também não. Pois é, tem vídeos, se você pesquisar sobre isso, por exemplo, pesquisar no YouTube, você vai ter acesso a vários vídeos que mostram até o cotidiano de algumas pessoas que moram em partes muito próximas e que até comemoram isso, né? Algumas regiões que podem ter uma sequência de dias só dia ou uma sequência só noite. Por quê? Porque nesse caso, graças a essa posição, a essa inclinação, existem áreas nos extremos onde eu posso ter o enfrentamento dessa realidade, tá bom? Pesquisem sobre isso que vocês vão ver o sol da meia-noite. Vocês vão ver vídeos bem bacanas, demonstrativos disso, tá? Vamos lá. Aqui eu cheguei numa parte agora que me interessa muito, uma das melhores partes dessa aula. Gente, peraí que eu vou projetar, desculpa. Aqui agora, observe o que é que eu tenho aqui. Presta bem atenção ao que você está vendo. É assim que está sujeito a ser colocado nas avaliações, ok? O que é possível perceber aí? Eu te dei como exemplo aí, né, um caso de orientação solar aplicada à cartografia, aplicado à arquitetura. Eu tenho uma planta arquitetônica, não sei se está dando para vocês enxergarem, não sei em que vocês estão assistindo, se assiste no celular, no notebook, na TV, mas vou fazer a descrição do que eu estou colocando aí. Aí eu tenho uma famosa planta arquitetônica. Nesta planta, eu tenho, próximo ao L de leste, 2 quartos projetados. Um quarto que poderia ser o quarto do casal e um outro quarto que, caso seja de uma família que tenha filhos, seria o quarto dos filhos. Voltado para a direção leste, eu tenho 2 quartos projetados. Voltado para a direção oeste, eu tenho uma sala de estar, ou sala de jantar, como queira falar, e abaixo da cozinha, abaixo da sala, eu tenho uma cozinha e um banheiro. Aí eu pergunto uma coisa a vocês, a questão de raciocínio lógico. Sendo esta planta um projeto para ser executado em Jequié, em termos de orientação solar, essa disposição dos cômodos está adequada ou não está adequada? Como você julgaria? Em termos de conforto térmico. Eu acho que está adequada, porque assim, no quarto, né? Que o sol vai nascer ali, beleza, vai estar uma iluminaçãozinha boa, mas no decorrer do dia ele vai estar de cima da casa para ali a cozinha, não sei, enfim. O que está voltado para o oeste é cozinha e sala. Oi? O que está voltado para o oeste é cozinha e sala. Seu raciocínio está certo, está correto. O resto do dia ele vai estar na parede oeste, o sol vai estar lá esquentando na parede oeste. Isso. Então vai estar quente lá. Isso. Quando a gente estuda, o comportamento da temperatura, o sol da manhã é considerado um sol, vamos dizer assim, mais fraco, mais, em termos de conforto térmico, é mais tolerável, tá? Porque, por exemplo, essa parede que está voltada para a direção oeste, que neste caso a parede da cozinha e a parede da sala, ela, em uma cidade muito quente, como por exemplo Jequié, uma típica cidade tropical, ainda de relevo baixo, né? Baixa latitude, baixíssima altitude. Se eu coloco os quartos projetados para o oeste, a dificuldade para climatizar esse quarto à noite de um casal que vá dormir, estando voltado para o oeste, ele gastaria mais energia. Então, em termos de conforto térmico, esta planta
está projetada de forma adequada. Ok? Importantíssimo salientar isso. Na engenharia, quando se estuda essa área do conhecimento, está sujeito a aprender que uma casa projetada para esta cidade, gostei, vou pegar essa mesma planta, vou projetar lá na minha casa de praia. Vai dar certo? Não vai dar certo, porque lá a realidade é outra, a orientação solar é outra, o tipo de solo, estando no ambiente litorâneo, é outro, a salinidade é outra. Então, provavelmente, se você contratar um engenheiro sério, que entende da coisa, que tem uma boa formação acadêmica, ele já vai utilizar até outros materiais lá do que os daqui, tá? Por exemplo, processo de perda de materiais mesmo, né? Por conta da salinidade, no ambiente litorâneo é diferente. Então, a engenharia trabalha muito com isso, né? E a arquitetura trabalha com a questão da orientação solar, trabalha com, muito além de orientação solar, estudo do momento. Quer ver uma coisa? Eu vi certa vez uma pessoa que estava em dúvida entre dois terrenos para comprar. Estava em dúvida entre dois terrenos para comprar no mesmo condomínio, os dois terrenos da mesma metragem. Só que entre os dois terrenos, um custando 70 mil reais e um custando 100 mil reais. Porém, você pode pensar, nossa, quem que vai ter essa dúvida? Se compra um terreno de 70 ou um terreno de 100 da mesma metragem, no mesmo condomínio, é lógico que a gente vai comprar o de 70. Neste caso, o terreno de 70, em comparação ao de 100, o de 100 custava mais caro por ser absolutamente plano. Então, o processo de construção naquele terreno já estaria mais rápido, mais prático. Enquanto o processo de construção no terreno acidentado, essa pessoa estaria sujeita a gastar nesse terreno inclinado esses 30 mil que teoricamente ela economizaria, em vez de comprar o de 100, ela gastaria só para aplanar o terreno. Ou seja, esses dois terrenos de metragem igual e que podem ser do mesmo dono, talvez não tenha um preço tão diferente assim, ok? Também poderia ser, Emily, por conta das posições, né? Tem alguns exemplos, tipo, em um prédio, em um edifício de 10 andares, tem gente que pensa, eu quero morar naquele prédio. Quanto custa um apartamento naquele prédio? Quando você vai comprar um apartamento, você está sujeito a perceber que cada apartamento terá um preço. Em Salvador, as pessoas valorizam muito os mais altos. Quanto mais alto, costuma ser mais caro. Até o IPTU lá em Salvador é mais caro, é mais valorizado, é como se fosse mais elitizado. Olha que coisa. Nem sei se isso faz tanto sentido. Para mim não faz tanto sentido. E quando é voltado para o nascente, a moradia costuma inclusive ser mais valorizada, 15, 20, 30, 50 mil a mais. Quando é voltado para o poente, essa moradia costuma ser mais barata e mesmo assim costuma demorar mais para vender, né? Em cidades litorâneas também tem quem valorize muito. Quero morar em frente à praia, aquela coisa, né? Aquele exotismo. Morar em frente à praia, que delícia. Tem gente que tem esse sonho, né? Essa visão. Depois que mora na praia, vai perceber como é que ficam os seus eletrodomésticos. Eu acho que esse sonho é mais de quem nunca morou na praia. É igual tem gente que fala, mora aqui no interior e fala, se eu morasse em Salvador, eu ia na praia todo dia. Oh, meu Deus, pergunta às pessoas que moram lá se elas vão na praia todo dia, gente. Só surfista mesmo, e olhe lá. Vamos lá, né? Movimento de translação. Eu tenho aqui detalhadamente o planeta girando em torno do Sol. E o grande lance aí é você observar a questão da famosa órbita elíptica, tendo esse planeta com momentos de maior afastamento e de maior proximidade. O elaborador deste desenho espera que você consiga perceber que existem momentos de maior proximidade e de maior distanciamento. Neste aqui, talvez esteja mais claro para você perceber que o planeta não fica
com a mesma distância em relação ao Sol ao longo do ano. Nós temos momentos de maior afastamento e momentos de maior proximidade. Os momentos de maior afastamento eu chamaria de momentos de afélio. E os momentos de maior proximidade eu chamaria de periélio. Afélio e periélio eu faço referência à posição, se está afastado ou próximo. E solstício e equinócio estão ligados ao acesso da iluminação, ok? Daqui a pouco eu vou colocar tudo isso no quadro bonitinho, tá? Alguém pode me perguntar, Vinícius, eu sou obrigado a verificar essas datas? Não é comum, mas eu já vi questões de provas, quando eu tinha vestibular da UFES mesmo, já vi algumas questões cobrando as datas disso. Eu achava isso um absurdo, super decoreba. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade particular, que é de memorizar números. Eu tenho um problema com números. Eu sou de humanas desde que eu nasci. Eu sempre soube que matemática não era para mim. Até senhas eu tenho dificuldade de memorizar. Eu lembro pelo desenho que a senha faz no teclado, mas eu não lembro dos números. Sou uma pessoa problemática. Então, eu não lembro assim todas essas datas, tipo 23 de março, 21 de junho, 21 de dezembro, 23 de setembro. Se fosse eu para fazer uma questão disso, eu não lembraria. Mas eu sei que está ligado essas datas à transição das estações do ano. No caso, 21 de dezembro, o início do verão para o hemisfério e o início de outra estação para o hemisfério norte. Lembrando que as estações, rigorosamente, são diferenciadas por hemisférios. Vou agora dar uma fechadinha aqui para fazer um resumo no quadro do que eu já falei, tá?
Esse é o meu primeiro quadro do dia. Fiquem à vontade para copiar. Caso queiram dar um print também, tá? Fique super à vontade. Um minutinho para vocês copiarem. A gente vai conseguir.
Podemos prosseguir? Já deu tempo de copiar, beleza? Podemos? Vou pegar meu pincel vermelho agora para jogar duro, hein? Bora? Vou prosseguir, hein? Bora. Galera, é o seguinte. Pincel vermelho na mão, você com seu marca-texto, sua caneta vermelha, para destacar o que tem de mais importante, o que tem de mais relevante nisso aí, ok? Olha só. Eu coloquei como ponto de partida opções, né? Ou seja, tenho várias, de orientação solar. Quem são essas opções de orientação solar? Então, tem várias, porém, algumas mais rudimentares, outras mais modernas, né? A orientação solar, que é o clássico, associa sempre como ponto de partida a ideia de leste, a ideia de sol nascente, né? Aquele sol do amanhecer, eu estendo o braço direito e eu já estou sujeito a encontrar, teoricamente, quem é a minha direção leste. Também vale a pena dominar a questão da famosa rosa dos ventos, né? Na rosa dos ventos eu tenho, a partir disso aí, a disposição de leste, do outro lado, oeste, norte e sul. O leste-oeste, observe que eu tenho a nomenclatura E e W, porque a nomenclatura é em inglês, tá? E aí eu teria, né, pontos cardeais, pontos colaterais, subcolaterais. Depois eu tenho aqui, ó, entre norte e leste, eu teria nordeste. Entre sul e leste, eu teria sudeste. Entre sul e oeste, sudoeste. Entre norte e oeste, noroeste. A rosa dos ventos, ela também é uma ferramenta para a gente estar fazendo gradativamente essa orientação. Depois eu falei da opção da bússola e falei da opção que é atualmente mais cobrada em questões, que é o caso do GPS. O GPS, ele consegue me fornecer latitude e longitude. Latitude e longitude juntos me dá o poder, me dá a possibilidade de localização em qualquer ponto da superfície, tá? Na turma da tarde, eu estava dando essa aula, um aluno me lembrou a história de um padre. A história de um padre teimoso que certa vez decidiu, olha que situação, um padre certa vez decidiu avançar para um balão, fazer uma experiência de sair num balão, num dia chuvoso, olha que loucura, né? Num dia com a previsão de tempo que não era de sol limpo, e ele, sem também esse uso de uma ferramenta com GPS, saiu por aí do balão. E isso saiu em todos os jornais nacionais, repercutiu por todo o Brasil por dias. E as pessoas desesperadas, os familiares, os irmãos da igreja, os seus seguidores, desesperados porque o padre saiu num determinado balão e ele desapareceu e não foi encontrado. Por quê? Né? Depois, eu acho que ele chegou até a se comunicar que estava perdido, mas ele não conseguia fornecer os dados da sua localização para que alguém da polícia, exército, sei lá o quê, pudesse resgatar essa criatura. E isso virou uma verdadeira piada brasileira. A história desse padre, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Porque ficou assim, a celebração, vamos dizer assim, né? O preço do desconhecimento, me desculpe dizer, da ignorância mesmo. Então, e o GPS, para quem ficou em dúvida, também consegue fornecer dados de altura do relevo, né? Latitude e longitude me serve para coordenadas. A altitude me serve para entender a altura do relevo. A partir da altura também eu começo já a comparar os climas. Por que Jequié é tão quente? Por que Conquista é tão frio, Maracás? Neste caso, está ligado à altura, a diferença altimétrica. Jequié está a 200, 230 metros em relação ao nível do mar. Quando você vai sentido Conquista, você já começa a ver Poções, Planalto, Vitória da Conquista, cidades a 800, 900, 1000 metros em relação ao nível do mar.
Então, áreas que estão próximas numa mesma zona climática, mas que tem uma diferença expressiva de clima, temperatura, em muitos casos está ligado à questão da altitude, ok? Agora os movimentos da Terra, o básico, isso aqui é super importante saber, embora muita gente possa olhar para isso e falar, eu sei isso de cor, é muito fácil, mas tem muita questão disso. Né, um número expressivo de questões envolvendo situações que te exige esse pré-requisito. Aqui eu coloquei o sentido do movimento. Isso aqui você grifa em seu lindo e maravilhoso caderno, grifa mesmo, faça o marca-texto, sua linda estabilo, que é a senha para resolver a grande maioria das questões de fusos horários. Ou seja, o planeta tem um sentido para se movimentar e a iluminação no sentido contrário. Por isso que a gente chama o Japão como a famosa Terra do Sol nascente. Esse planeta, ao fazer esse movimento girando em torno de si mesmo, isso vai gerar os dias e noites. Com exceção dos famosos extremos aí, que podem ter aquela experiência de, como eu falei, da fenômeno do Sol da meia-noite. Movimento de translação, neste caso aqui, no movimento de translação, eu tenho um movimento muito mais duradouro, com intervalo de 365 dias. Faltou colocar aqui mais 6 horas, tá? Esse acréscimo de 6 horas, de 4 em 4 anos, vai gerar um ano bissexto, ok? E percorre uma órbita elíptica. Isso também é muito importante. Essa órbita elíptica é um pré-requisito para eu entender por que existem estações do ano. Então, eu tenho as seguintes variáveis. Primeiro, eu tenho o famoso planeta inclinado. Então, eu estou afirmando que quando ele gira, fazendo rotação e translação desta forma, com esta inclinação que está posta aqui, eu vou ter um hemisfério mais iluminado do que o outro. Então, eu vou ter estações do ano distintas. Então, eu coloquei uma observação. As estações do ano são diferenciadas por hemisférios. Eu estou saindo do verão, sou hemisfério sul. O hemisfério norte, meus amigos que estão lá, estão saindo do inverno. Né? Esses dias eu vi uma postagem de um colega comemorando, mora nos Estados Unidos, comemorando que houve a primeira chuva, né, depois de longos dias que ele estava literalmente com a experiência de neve nas suas mediações, na sua residência, tendo assim esse efeito, ok? Essa nomenclatura, AFEL e PRL, diz respeito à posição do planeta dentro do sistema solar. AFEL está ligada à ideia de afastamento, PRL está ligada à ideia de proximidade, ok? Tranquilo, senhores, quanto a isso? Essa primeira lousa está suave, show de bola. Vou apagar para a gente prosseguir, hein? Tem algum nome para quando fica um dia assim muito longo? Porque sol da meia-noite, eu vi que também tem a noite polar. E tem algum fenômeno que seja o dia todo claro? Não, que eu conheça não. Agora, gente, eu vou trabalhar com vocês uma parte também super importante que diz respeito à parte de coordenadas geográficas. Vou mostrar no material, depois vou desenhar aqui tudo bonitinho, direitinho, para vocês ficarem seguros quanto a isso, tá? Saber o que é uma baixa latitude, média latitude, o que é uma área de amplitude térmica alta, baixa, enriquecer o vocabulário de vocês. Trabalhar esse tema mais de uma forma que te proporcione um vocabulário mais rico. Vamos lá? Começando com ponto de partida, esse mapa que vocês estão vendo. Deixa eu só passar um pouquinho de água na mão, faz parte já do toque, né? Atualmente
realmente... Esses dias eu estava assistindo um programa da Tata Werneck, ela conversava, daqui a pouco ela... Peraí, deixa eu passar um pouquinho, eu tô a mesma coisa. Ai... E não morre de Covid, morre de loucura também, nessa época. Vamos lá, a gente tá tudo doido. Ok, aqui agora a gente vai tratar das linhas imaginárias utilizadas e que existem em um globo. Neste caso, esse planisfério está tanto com as linhas horizontais quanto com as linhas verticais, né? Nas linhas horizontais eu tenho os famosos paralelos. O mais importante deles, a famosa linha do Equador, dividindo o planeta em duas importantes metades. Tudo que está acima do hemisfério norte ou setentrional se liga no sinônimo, tudo que está abaixo do hemisfério sul ou meridional. A partir do meridiano de origem, o primeiro meridiano, eu tenho tudo que está à direita a leste ou oriental, tudo que está à esquerda, oeste ou ocidental. É nessa pegada que a coisa funciona. Muito além dos paralelos do Equador, eu tenho os trópicos de Câncer e Capricórnio, com a distância angular de 23 graus em relação ao Equador. Esse trópico ele não tem uma posição aleatória. Esse trópico ele tem uma posição e isso deriva de algo específico, ok? De uma razão específica, com base em cálculos, analisando a incidência dos raios solares no planeta. Dentro dos trópicos, fala-se que a incidência dos raios solares se dá de maneira mais direta, mais perpendicular, né? A incidência dos raios solares numa lógica de perpendicularidade, enquanto fora dos trópicos seria uma lógica de obliquidade, ou seja, já com um certo desvio por conta do formato da Terra. Então, quem está dentro dos trópicos não terá as estações do ano, por sua vez, bem definidas, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho paralelos e meridianos isolados, né? Só para memorizar, para você fazer essa fotografia como se você estivesse mentalmente fotografando essas realidades. Os paralelos horizontais, quando eu vou atribuir aos paralelos valores de distância angular, eles vão se transformar em latitude, com uma variação, no caso dos paralelos, de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul. No caso dos meridianos, que são linhas verticais, eu vou ter uma variação de distância angular para a direita e para a esquerda, com 180 graus para cada hemisfério. 180 de variação para um lado, 180 para o outro. De onde eu tirei esses números? Esses números derivam da matemática, né? Essa variação angular de 0 a 90 corresponde a um quadrante, aquele símbolo clássico de perpendicularidade. E esses 360, né, que seria 180 mais 180, o valor do círculo máximo da trigonometria. E aí eu vou colocar, para entender os fusos, né? Observe que ele vai sendo dividido aqui como os gomos de uma tangerina. Lembrando que, um detalhe, quando eu simbolizo, olha as minhas mãos, quando eu simbolizo com as minhas mãos o Equador, eu faço isso. Eu desenho uma circunferência perfeita, completa. A linha do Equador ela envolve todo o planeta. Quando eu falo de meridiano, o meridiano é uma semicircunferência. Ele não vai ser todo. Por que ele vai ser apenas uma semicircunferência? Ele vai ser uma semicircunferência porque do outro lado eu já vou ter uma outra semicircunferência que corresponderá a um outro fuso horário. Se a gente fizesse uma circunferência completa para os meridianos, causaria confusão em termos de horas. Então eu tenho um meridiano e do outro lado eu vou trabalhar com o conceito de antimeridiano. E, por sua vez, com uma diferença de horas de 12 horas, porque eu teria aí uma diferença de 12 faixas de longitude de 15 graus cada uma. Ok? Vamos lá. Não se preocupe se estiver muito rápido, que eu vou desenhar tudo isso com calma no quadro, para vocês ficarem felizes e satisfeitos. Aqui eu tenho uma outra imagem, agora colocando os valores de distância angular, né? Os trópicos variando de 0 a 23, tanto ao norte quanto ao sul,
Depois as zonas temperadas de 23 a 66, é uma extensa zona temperada, tanto em um hemisfério quanto o outro. E depois de 66 até os 90, eu terei uma variação de distância angular, compreendendo as famosas áreas de altas latitudes ou zonas polares, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho um lindíssimo planisfério, né, já dividido com todas as faixas de longitude, ok? Para cada faixa de longitude, 1 hora. Se eu me deslocar subindo e descendo, eu não vou ter variação de hora, porque subindo e descendo eu estaria variando a latitude. Se eu me deslocar no sentido direita-esquerda, aí sim eu vou ter para a direita uma variação acréscimo de 1 hora, para a esquerda uma redução de 1 hora. Tá? Se a questão falar do horário de verão, o horário de verão no país adotante, ele adianta 1 hora, que seria uma medida, teoricamente, para economizar energia elétrica. Porque o cidadão acordaria mais cedo, já abrindo a janela, aproveitando a iluminação solar, e teoricamente dormiria mais cedo, né? Mas o atual presidente brasileiro decidiu por tornar extinto o horário de verão, né? E também porque há alguns questionamentos em relação à viabilidade do horário de verão. Eu, particularmente, não achei ruim isso, não. Vamos lá. Aqui eu coloquei assim, ó, fusos horários e LID. O que seria isso? A famosa linha internacional da data, que corresponde ao antimeridiano, ao oposto do meridiano zero, que a linha internacional da data, ele se apresenta aqui, ó, com essa linha tracejada. É como se eu tivesse o limite dessa convenção, dessa contagem do dia, ok? Vou fazer um resumo no quadro agora do que eu já falei até aqui. Vamos lá.
Minha segunda lousa do dia, fiquem à vontade para anotar, dar um print, seja feliz. Vamos lá, minha gente.
Let's continue. Momento da explicação. Olha só. Aqui eu isolei só as linhas horizontais, ok? Linhas horizontais isoladas. Vamos com o pincel vermelho. Neste caso, aqui eu tenho as 5 linhas a princípio, só com nomes. Linhas horizontais com os nomes são paralelos. Para eu transformar os paralelos em latitude, eu vou usar essa mínima noção da matemática e esses valores de distância angular. Aqui eu tenho Câncer, Equador, Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Fiz questão de colocar setentrional e meridional porque são sinônimos. E isso aqui, acredita no que eu vou dizer, muita gente não sabe. Eu falo isso porque eu corrijo provas. Tá? Agora, no atual sistema remoto, a gente corrige provas por uma ferramenta chamada Google Forms. O Google Forms é assim, você elabora a prova, coloca o gabarito lá, o aluno faz a prova. Aqui tem aluno que já fez essas avaliações comigo. Quando eles terminam de fazer a prova, a gente já recebe a prova corrigida. A gente já recebe a prova respondida. Então, o que acontece? Você responde a prova, você termina de fazer, eu já recebo a resposta. E recebo um gráfico, sabendo quem errou mais, quem acertou mais, quantas vezes aquela questão foi acertada, uma série de gráficos. E, por exemplo, se a gente coloca uma questão do tipo, no Brasil meridional a amplitude térmica é maior. Por vezes tem gente que não sabe onde que está essa parte do Brasil. Que Brasil é esse? Brasil meridional é o mesmo que dizer que é o sul do Brasil, é a porção sul, tá? Ásia setentrional, Europa setentrional, Brasil setentrional, tem esse tipo de nomenclatura. É a mesma coisa que norte e sul, tá? Porém, como são sinônimos, às vezes a galera estranha, né? Então, por isso que eu gosto de fazer o quadro com detalhe, mastigar bem, para você ficar bem seguro. Paralelos, 5 linhas, se transformam em latitude. Latitude vai me servir para dominar quem são as zonas climáticas da Terra. Hoje a aula de climatologia não. Você vai ter uma aula especial de climatologia depois. Vamos falar de climogramas, explicar cada climograma, mastigar tudo bonitinho. Hoje a aula é de latitude, mostrando para que serve uma latitude, para que serve uma longitude, para que serve os dois juntos. Aqui eu tenho a delimitação com a distância angular de 23 graus, tanto ao norte quanto ao sul, delimitando quem é a zona quente, tropical ou tórrida. Grifei o tórrida porque tenham visto questões abordando esse vocabulário. Tá? O tórrido também, há autores que definem como uma parte onde eu tenho, uma parte do globo, onde eu tenho os efeitos do aquecimento global ainda mais severos. Lógico, se aqui já é quente, levando em consideração que quando está se aquecendo, a gente vai evoluir para o quê? Né? Por exemplo, eu posso ter uma evolução do semiárido para o árido. Né? Então, os efeitos são ainda mais severos. Essa zona quente também pode ser chamada de baixa latitude, ou seja, que tem de 0 a 23 graus de latitude. E que terá as estações do ano mal definidas. Então eu não consigo, por exemplo, vou olhar na paisagem agora e falar, é outono de quê? É primavera. Eu não vejo isso de forma tão nítida. Né? Na primavera, às vezes, tem algumas espécies que naturalmente florescem mais, mas não muda o nosso cotidiano. Na zona temperada, aí sim eu tenho, né, a área de média latitude. O que é uma média latitude? 45 graus, porque a latitude varia de 0 a 90. Em quem tem uma latitude de 45 graus, eu vou encontrar altas amplitudes térmicas. Ou, o que significa isso? Estações bem definidas, bem diferentes, muito opostas uma da outra, tá? É nesse sentido que a coisa funciona, tá? Altas amplitudes térmicas ao ano ou estações bem definidas. No caso da zona polar, eu já teria aqui os extremos, tanto ao norte quanto ao sul, uma predominância de médias térmicas negativas. Também pode ser chamado de altas latitudes. Tá?
Segredo dessa aula: não confundir latitude com altitude. Latitude diz respeito à posição cartográfica no globo em relação ao Equador. Altitude, com a letra A, eu estou falando de altura do relevo em relação ao nível do mar. É nessa pegada que a coisa funciona, ok? Então eu tenho aqui um pré-requisito fundamental na sua vida para você entender uma aula futura que teremos só de climatologia e que super vale a pena, tá bom? Vamos apagar. Posso apagar? Foi bem mastigado, acho que foi bem explicado.
Podemos explicar? Pode? Espera um pouquinho. Vou operar. Pronto, Evelyn? Vamos lá? Finalizando o nosso encontro de hoje, olha só. No quadro anterior, nós isolamos as linhas horizontais e colocamos a essência do raciocínio ali. Linhas horizontais, latitude. Latitude me serve para zonas climáticas da Terra. No caso aqui agora, a gente isolou as linhas verticais. Isolando as linhas verticais, eu tenho, neste caso, o principal meridiano, meridiano de origem, à direita, hemisfério oriental ou leste, à esquerda, hemisfério ocidental ou oeste. Né? Esse meridiano ele vai estar paralelo a outros meridianos. Lembrando que, neste caso, quando eu falo de meridiano, eu falo de uma semicircunferência, não falo de uma circunferência perfeita. Porque do outro lado eu vou ter o antimeridiano. O meridiano, quando eu deixo de utilizar nomes para utilizar valores de distância angular, eu vou ter agora a questão da longitude. E a longitude vai me servir de referência para a padronização, a convenção, né? Porque isso é uma convenção dos fusos horários, ok? Essa longitude que me serve para fusos, eu vou utilizar o valor total para dividir este globo, né? Como se fossem faixas, que eu chamo os gomos da tangerina. Eu vou utilizar 360, que é o valor de cada... o valor total, o círculo máximo da trigonometria. Quando eu divido 360 por 24... Se eu dividir esse valor por este, eu vou encontrar o valor de 15. 15 graus é o valor de distância angular de cada faixa de longitude. Então, se aqui for um valor de 0, aqui vai ser um valor de 15, de 30, de 45, de 60 e por aí vai. Até 180 cada hemisfério. Ok?
Lembrando que se eu tenho um valor aqui de 10 horas, aqui também será 10, aqui também será 10. Quando aqui for 10, para a minha direita, como o planeta gira no sentido oeste-leste, e eu tenho uma impressão do movimento aparente do Sol de leste para oeste, quando aqui for 10, por lógica, aqui será 11, aqui 12, aqui 13, aqui 9, aqui 8 horas. Ontem, um aluno me fez uma pergunta na turma da tarde com relação a questões que falam, né, exemplo, uma pessoa se desloca de avião. Aí é outra situação. Se uma pessoa sai desse ponto, né, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A e vai para o ponto B. Que horas quando em A for 8 horas, que horas serão em B? Quando em A é 8, em B é 12. Estou contando aqui, estou vendo. Nem precisa fazer. Tem gente que faz uns cálculos de levar em consideração a distância longitudinal, pega esses valores, soma, divide por 15. Tem professor que explica desse jeito, né? Ontem tinha uma pessoa que falou, Vinícius, tem professor que explica, soma as longitudes, tudo. Eu falei, gente, faz pelo planisfério que vai dar certo. Aqui é muito mais prático, na minha opinião, né? Cada professor ensina de uma forma. Hoje eu já decidi ensinar os dois jeitos para vocês verem que existem diferentes maneiras de ensinar fusos. Agora, quando aqui é 8, aqui é 12, é no mesmo momento, né? Se eu faço um deslocamento daqui para cá em um avião, quando a questão fala gastou 4 horas de voo, gastou 8 horas de voo, é lógico que você vai considerar o tempo do voo, né? Até porque a criatura não vai se teletransportar, tá certo? E que mais? Coloquei aqui assim, ó, em caso de horário de verão, há o adiantamento de 1 hora, em caso, ou seja, estou dizendo se houver, né? Em uma situação condicional. Como o atual presidente tornou extinto o horário de verão, isso não está sendo tão falado. Mas se você observar o histórico de questões, tem questões que levam isso em consideração. Você pode me perguntar, só o Brasil já adotou o horário de verão? Não. Outros países já usaram essas estratégias. Porém, hoje, a gente já pode contar, é possível considerar que a gente já pode contar com outras tecnologias. Para que finalidade? A gente já pode contar com outras tecnologias para economizar energia, não necessariamente a gente se privando da energia, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma equipe do canal Futuro em Salvador, e era um curso exatamente que falava de eficiência energética, que trazia esse conceito de eficiência energética, e é um conceito muito importante no sentido de dizer que eu não preciso me privar do uso de energia para economizar. Por exemplo, quando eu troco lâmpadas amarelas por lâmpadas fluorescentes, eu estou continuando a usar lâmpadas para iluminar minha casa. Mas eu estou usando lâmpadas com poder de iluminamento maior, com maior vida útil. Quando eu troco as lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED, eu estou fazendo uma troca ainda mais inteligente. Essa lâmpada ela é mais cara no momento da sua aquisição, ela é mais cara, ok? Mas, apesar dela ser mais cara, ela tem uma vida útil maior, um poder de iluminamento maior e gasta menos energia. Entendeu que a ideia de economizar não é necessariamente a ideia de se privar de energia, porque as pessoas têm essa visão. Outra coisa, existe aí nesse treinamento, nesse curso que a gente faz, é um curso assim de um final de semana, você faz o treinamento utilizando várias estratégias. Estou dando esse exemplo da lâmpada, né? Mas tem outros exemplos também clássicos, como tem muita gente que tem uma geladeira em casa e fala, minha conta de energia cada dia vem mais alta. Quando você vai analisar, pode ser a borracha da geladeira. Se a borracha da sua geladeira estiver ressecada, é como se ela estivesse aberta. Se a geladeira ela tem aquela borracha, ela tem que vedar bem. Muitas vezes, se trocando apenas a borracha, já te dá um efeito de vedação maior naquele aparelho
e você pode ter uma refrigeração mais eficaz, né? Tem gente também que tem casa com telhas, pega e troca algumas daquelas telhas de cerâmica por uma telha transparente, ou até mesmo uma garrafa PET aberta, né? Para aproveitar o máximo da energia solar, inclusive no entardecer, ligar a luz o mais tarde possível, né? Hoje algumas casas modernas estão sendo construídas com janelas gigantes. Eu cheguei já a visitar algumas casas aqui na minha cidade. Visitei uma casa que eu falei, nossa, que coisa inteligente. Cada quarto tinha uma parede que era vidro. Uma janela, na verdade, era uma porta de blindex inteira, a parede. E, né, claro, que é uma casa que não dá para ser construída em qualquer rua, né? Ela é uma casa grande, murada, cercada por um grande muro, né? Não dá para fazer isso numa casa que a parede, a janela fica voltada para a rua. Mas nesta casa que eu estou descrevendo, né, o arquiteto teria utilizado alguns pré-requisitos da sustentabilidade, tentando fazer uma casa sustentável. Ele colocou janelas simplesmente gigantes. Por quê? Porque eu já aproveito a iluminação solar. Não necessariamente eu me privando, ok? Por vezes também é necessário, é claro, trocar aparelhos. Tem aparelhos mais velhos, como aparelhos de ar-condicionado velhos, gastam muita energia, já não servem mais. Respeitar a vida útil do aparelho, né? Tem muita dica importante para economizar energia. Se for passar ferro na roupa, preparar essa roupa antes, né? Dobrar, ver que realmente aqui tem que ser passada e não ficar dobrando a roupa, separando a roupa com o ferro já ligado. Acumular roupa, né? Para passar toda de uma vez, em vez de estar todo dia ligando o ferro de passar, você economiza, né? Planejar o uso, né? Fazer o planejamento. Tem gente também, por exemplo, quando vai ligar um forno, liga o forno, em vez de colocar uma coisa só para assar, coloca duas, né? Já separa ali dentro do forno e liga o forno de vez. Quando for usar uma panela, usar a panela, privilegiar a panela tampada. Isso tudo são estratégias para economizar energia. Mais inteligentes do que o horário de verão. Por isso, o horário de verão, ele tem sido questionado, né? E nos últimos anos em que foi adotado, se priorizou mais para alguns estados. Alguns estados nem tinham metas de redução de energia, do gasto de energia elétrica. Tem estados que gastam mais. Nós, por exemplo, somos Bahia. Bahia é um típico estado do Nordeste, tem uma população mais pobre. Não tem tanto eletrodoméstico assim. Deu para entender? Olha como a gente acabou a nossa aula de hoje falando mais de energia do que da cartografia. Olha como a geografia é uma ciência rica, tá? No módulo de vocês, quando a gente abre aqui, ó, na página de número 16, não sei se vocês já receberam o material, tem alguns que sinalizaram para mim que estão aguardando, mas quando você for receber, você vai ver que exatamente tem uma questão, tal como eu descrevi para vocês, colocando assim: observe a ilustração de um avião na rota São Paulo-Maringá, voando em linha reta sobre o Trópico de Capricórnio. Considerando que o avião está no trajeto às 12 horas e que a viagem está sendo efetuada em um dia ensolarado, sem nuvens, em pleno solstício de verão. Quando ele fala solstício de verão, grifa. É a senha para você resolver a questão. Ou seja, ele está dizendo que é solstício de verão no hemisfério norte, então a iluminação ela está oblíqua e não reta. Então, a resposta certa dessa questão é: os raios estão incidindo de forma oblíqua do lado direito do avião, porque neste dia é solstício de verão no hemisfério norte, tá? Ou seja, a ideia de solstício é de que neste dia eu tenho um hemisfério mais iluminado do que o outro. A questão 2 ela traz: quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, já está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. O que provoca isso? A diferença espacial descrita é causada por qual característica física? Achatamento dos polos, movimento em torno do seu próprio eixo, é a letra B. De uma forma rebuscada, ele está descrevendo na questão 2 o movimento de
rotação da Terra. Então, nos exercícios de sala dessa aula, a primeira questão é a letra B, oblíquo do lado direito do avião. A 2 é movimento em torno do seu próprio eixo, ok? A questão 3, ela traz também um texto, né, dizendo: a Terra não é um planeta qualquer. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes darei que, antes da invenção da eletricidade, era preciso manter para o conjunto dos 6 continentes um verdadeiro exército de acendedores de lampiões. Isso fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampiões na Nova Zelândia e Austrália. Depois, em seguida, acesos os lampiões iam dormir. Ou seja, ele está dizendo que parte do globo está acordada, parte do globo está dormindo. Isso também é em função do movimento de rotação. Terceira questão é a letra B. Tá? A quarta questão também dá coordenadas geográficas. Tá? É a letra C. Informação de um conjunto de linhas imaginárias permite localizar qualquer ponto da superfície. Aqui eu tenho uma do planisfério. Essa do planisfério também dá para você contar, levando em consideração que você tem que começar por quem está à direita, neste caso no hemisfério oriental, ainda que ele esteja apresentado na parte esquerda, neste caso para confundir o candidato. Então aqui a resposta começa de Pequim, ok? Gente, eu espero que tenham gostado da aula de hoje, dê o máximo de mim. Por favor, façam os exercícios, estudem geografia também. Não estou dizendo para estudar só geografia, mas o segredo dos campeões é estudar todas as disciplinas. Não estude 1, 2, 3 disciplinas só, que você não estará no caminho certo. Faça um horário de estudos, planeje o sucesso na sua vida, que esse sucesso, esse seu sonho, vai acontecer. Eu estou aqui para te ajudar. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tá certo?